Oi, crianças. Aula de ciências, então, para vocês agora, tá bom? Vamos lá, caderno 1, abram na página 52. A Pro vai falando e vocês vão colocando as respostas, as perguntinhas, né? Lembra que nós conversamos sobre o pau-brasil, né? Vocês até assistiram um videozinho, o nome do nosso país, Brasil, tem origem nessa planta chamada pau-brasil, que tinha muito antigamente, né, aqui no Brasil, e ela era de uma madeira muito boa, por isso que até hoje em dia ela está ameaçada de extinção, porque tiraram muito o pau-brasil daqui, porque eles aproveitavam a tinta vermelha dela, né, o corante vermelho, a madeira que era muito boa para fabricar móveis, muito boa para fazer aqueles arcos dos instrumentos musicais, dos violinos, né? Então, voltando um pouquinho naquele texto, vamos seguir aqui. De acordo com o texto, então o texto lá do pau-brasil, responda aos itens. Que partes da planta foram mencionadas? Crianças, naquele texto foram mencionadas as seguintes partes. Então, ó, no texto mencionaram o tronco do pau-brasil, né? Os galhos, lembra que até falou que tinha um pouquinho de espinho também? Os frutos e as flores. A flor é aquela amarela, né? Que tem um estandarte vermelho, lembra? Copiem aí. Se o vídeo for rapidinho, depois vocês vão pausando e completando no caderno, ok? B. Qual é a função da pétala chamada de estandarte? A pétala estandarte é aquela que está no centro e é aquela que tem uma mancha vermelha, né? E aquela mancha vermelha, ela atrai as abelhas, né? Pelo colorido dela, ela atrai as abelhas. E as abelhas são os polinizadoras do pau-brasil, tá? Então, vejam, a pétala estandarte atrai os polinizadores, que são as abelhas. Então, elas têm essa função de chamar a atenção. C. Por que é importante a presença de exemplares de pau-brasil nas áreas urbanas? Então, por que nós devemos ter pau-brasil aqui também, perto das grandes cidades, né? Sendo que o pau-brasil está na Mata Atlântica, mas nós também devemos ter aqui nas áreas urbanas. Então, vejam. Ajudam a ter mais exemplares da espécie em diversos locais. Quer dizer, é bom a gente ter a espécie do pau-brasil não só na Mata Atlântica, mas também nas áreas urbanas. Os polinizadores, lembrando que são as abelhas, contribuem muito para que isso aconteça. No momento que a abelhinha, ela pousa naquela florzinha, né, o corpinho dela fica cheio de pólen. E quando ela voa, ela acaba polinizando, espalhando as sementinhas, os pólens do pau-brasil, que depois vão desenvolver novas plantas, tá? Então, isso é muito bom que aconteça. Agora, uma perguntinha fácil. O pau-brasil é uma planta terrestre ou aquática? Vocês viram também pelo vídeo que o pau-brasil é uma planta grande, né? Chega a ter 30 metros de altura. E ela é uma planta que tem raiz, tronco, portanto, é uma planta terrestre. Fica na terra. E, por que você acha que o pau-brasil está ameaçado de extinção? O pau-brasil, infelizmente, está ameaçado de extinção, né? Porque, antigamente, os europeus, eles tiraram muito o pau-brasil aqui do nosso Brasil. Porque eles queriam o quê? O corante vermelho, que eles eram muito usados antigamente para atingir roupa, para várias coisas. A madeira do pau-brasil era maravilhosa para fazer móveis, para fazer aquele arco do violino, né? Então, e com isso eles foram tirando o pau-brasil e eles não replantavam. Então, por isso que estava ameaçado de extinção. Então, vamos ver como eu escrevi. Olha, antigamente, usavam muito a madeira do pau-brasil para extrair um corante vermelho, para fabricar móveis, arcos de violinos e etc. A exploração excessiva dessa árvore deixou-a ameaçada de extinção. Certo, crianças?
Aqui nós temos, então, 3 exemplares de plantas, vegetais, e nós vamos ver, então, observe as imagens e associe as plantas ao tipo de ambiente onde vivem. Então, epífita é a planta que ela vive apoiada em outras plantas, e ela até suga o alimento das outras plantas. Aquática, o nome diz aquática, água, e terrestre, terra. Então, vamos lá. Melancia, vejam aqui a melancia, terra, né? Então, melancia é aqui, planta terrestre. Orquídea, vejam, crianças, a orquídea, ela fica apoiada em outras plantas. Então, a orquídea é uma planta epífita. A orquídea seria aqui, em primeiro lugar. E água-pé é uma planta que fica na água. As raízes dela estão aqui para dentro da água. Então, água-pé é uma planta aquática. Então, vejam lá. Epífita é a orquídea, porque vive apoiada em outras plantas. Aquática é o água-pé. E a planta terrestre é a melancia. Certo? O exercício 2, os botânicos são os cientistas que pesquisam e estudam as plantas, né? Então, quem estuda, pesquisa sobre as plantas é chamado de botânico. São conhecidas aproximadamente 300 mil plantas diferentes. E novas descobertas acontecem todos os anos. Então, estão sempre descobrindo novas espécies de plantas, né? Imagine que você é um botânico e acabou de descobrir uma planta nova. Então, imagine uma planta nova aí. Desenha um espaço abaixo e escreva algumas de suas principais características, como tamanho, forma, partes da planta, ambiente onde vive, né? Então, isso aqui eu já tinha pedido para vocês até estarem fazendo. Quem não fez, deixa prontinho isso daí. Não esquece de escrever aqui do lado as características dessa planta que você pesquisou aí, que você inventou, né? Porque você é um botânico e acabou de descobrir uma nova planta. Então, é uma coisa que está na sua imaginação. Aqui, crianças, é uma retomada dos conteúdos de todo o capítulo, né? Vamos ver se vocês entenderam tudo. E o que vocês acham que vocês não compreenderam, voltem um pouquinho nos capítulos, deem uma estudada, tá bom? Biodiversidade. Quando eu falo biodiversidade, bio significa vida, né? Seres vivos. E diversidade são as diversas formas. Então, o que é biodiversidade? É o conjunto de todos os seres vivos. Tá? Quando eu junto todos os seres vivos, animais, vegetais, eles formam a biodiversidade. Dentro da biodiversidade dos seres vivos, nós temos as plantas e nós temos os animais. Tá? Aqui não está aparecendo para vocês, porém aqui seriam os animais. Então, vocês escrevam aqui, animais. Os animais, quanto ao tipo de locomoção, como é que eles podem ser? Eles podem voar, eles podem nadar, coloquem aqui, nadar. Eles podem correr, eles podem andar, coloquem andar. Eles podem saltar e eles podem rastejar. Então, eu vou repetir porque vocês têm espaços em branco para colocarem as palavrinhas. Vamos repetir devagar. Biodiversidade é o conjunto de todos os seres vivos. Então, nós temos as plantas e os animais. Biodiversidade. Vindo para cá, olha o meu mouse aqui, ó. Vocês escrevam aqui. Animais. Os animais, quanto ao tipo de locomoção, eles podem. Como eles se mexem? Eles podem voar. Aqui está vazio. Vocês coloquem nadar. Nadar. Eles podem correr. Eles podem andar, escrevam aqui, andar. Eles podem saltar, né, os cangurus, né, os saltos. E eles podem rastejar, as cobras, né, rastejar. Continuando nos animais. Quanto à alimentação, podem ser. Aqui tem um espaço em branco. Então, carnívoros, nós já vimos, são aqueles que comem outros animais. Carnívoros, escrevam aqui, carnívoros. Herbívoros
Já está escrito, são aqueles que se alimentam de vegetais. E temos outro espaço em branco aqui, onde vocês devem colocar onívoros. Onívoros são os animais que eles tanto comem outros animais como também vegetais. Onívoros. Então, crianças, desse lado aqui, nós fizemos a parte dos seres vivos dos animais. Vindo aqui, ó, biodiversidade, conjunto de todos os seres vivos, nós vamos vir aqui, ó, para as plantas. As plantas, uma grande característica delas é que elas produzem o seu próprio alimento. Lembra? Através do sol, né? Elas conseguem produzir o seu próprio alimento, com o sol e com outros elementos da natureza, como o ar, a água. E as plantas podem ser, aqui é simples, de dois tipos. Escrevam aqui, né? Terrestre, com 2 R's, olha o dígrafo. Terrestres e aquáticas. E tá faltando um quadradinho aqui, né, crianças? Terrestres, aquáticas e as epífitas. Coloquem pequenininho em qualquer cantinho aqui, ó. Epífitas. Nós temos 3 tipos, né, de plantas. As terrestres, as aquáticas e as epífitas. Certo, crianças? Por fim, autoavaliação. Crianças, aqui vocês vejam, vocês vão ter que marcar um xizinho sobre a sua opinião em cada objetivo que nós estudamos aqui. Então vejam aqui, uma carinha bem feliz é quando você entendeu perfeitamente tudo. Essa carinha aqui é quando você está mais ou menos, você entendeu, mas precisa dar mais uma estudadinha. E essa outra carinha aqui precisa retomar bastante a lição, ok? Então, vocês vão ler, ó, no capítulo 1, aprendi a identificar as características do planeta Terra. Lembra no capítulo 1 que a Pro falou tudo sobre planeta Terra, até dos outros planetas, né? Do espaço, do Sol. Se você entendeu as características do planeta Terra, marca aqui. Se é mais ou menos aqui. E se não aprendeu, aqui, mas volta lá para estudar. No capítulo 2, sei o que é o movimento de rotação. Lembra que a Pro falou que o planeta Terra tem 2 movimentos, de rotação e de translação. Se você sabe direitinho o que é a rotação, marca o xizinho aqui, ó, nessa aqui. Se você está em dúvida, pesquisa de novo, e se você não sabe, retome o assunto, que já foi bem explicado. Capítulo 3. Aprendi que os seres vivos precisam de alguns elementos essenciais à vida. Então, o ser vivo, ele precisa de algumas coisas para conseguir sobreviver. Se vocês lembram bem desse capítulo, marca aqui. E esse último que está bem fresquinho na nossa cabeça. Entendi o que é biodiversidade. Acabamos de ver lá, né? O que é biodiversidade. Marquem aqui. Crianças, se vocês estão em dúvida alguma coisa, voltem, né, nos capítulos, deem mais uma olhada, uma relembrada, porque muitas vezes não é que vocês não entenderam, né? Vocês precisam só voltar um pouquinho para fixar o conteúdo na cabecinha de vocês. Qualquer dúvida, na próxima aula, vocês lembrem a Pro que a gente tira suas dúvidas, ok? Fiquem bem, fiquem com Deus, fiquem dentro de casa. Tchau, amo vocês.